Superman vs Hyperion, dois dos homens mais poderosos dos quadrinhos. Dois caras com super força, voo, visão de calor, e um deles é basicamente uma cópia descarada do outro. Bem, o que Hyperion faz nos quadrinhos agora? Será que o imitador já superou o original? É isso que vamos descobrir. Então vamos lá! Em um mundo distante chamado Krypton, um bebê chamado Kal-El nasceu de pais amorosos, a destemida astronauta Lara e o brilhante cientista Jor-El. Mas quando Jor-El descobriu que os dias do seu planeta estavam contados, ele tomou uma decisão impossível, colocando seu filho recém-nascido em um pequeno foguete com destino à Terra. Lá, sob um sol amarelo, Kal cresceria e se tornaria algo extraordinário. Após fazer um pouso forçado na tranquila cidade de Smallville, Kansas, ele foi adotado pelos bondosos fazendeiros Martha e Jonathan Kent. Eles o chamaram de Clark, criaram-no com moral inabalável e ensinaram o certo e o errado. Eventualmente, Clark se mudaria para a movimentada cidade de Metrópolis e se tornaria o maior super-herói que o mundo já conheceu, o Superman. Agora todo mundo acha que conhece os poderes do Superman: super força, velocidade, durabilidade, visão de calor, sopro congelante. Mas é o seguinte, a maioria das pessoas não percebe o quão absurdamente apelões esses poderes realmente são. Vamos começar pela força dele. O Superman já levantou o peso do planeta inteiro no supino por 5 dias seguidos e mal chegou a suar. Ele já segurou um buraco negro em miniatura na palma da mão e empurrou planetas como se fossem bolas de praia. E a única maneira real de testar seus limites seria abrir um buraco de minhoca pandimensional poderoso o suficiente para engolir a Terra inteira. E isso sem nem contar as coisas cósmicas. Esse é um cara que já destruiu vários universos enquanto lutava contra uma versão alternativa de si mesmo, e uma vez enfrentou um demônio conceitual. Em todos os pontos do tempo, em todos os mundos existentes, tudo ao mesmo tempo. Superman não é apenas forte. Nos quadrinhos da corrente contínua, ele é tão forte quanto a história precisa que ele seja, porque o Superman tem que vencer. Esse é o papel dele no universo. E ele é igualmente impossível de ferir. O cara já foi espancado por kryptonianos, levou socos do apocalipse e foi lançado por continentes ou até mesmo entre planetas sem sequer um arranhão. Ele já sobreviveu dentro de buracos negros, resistiu ao colapso de universos inteiros e até suportou ser arremessado através de realidades infinitas. Ele já aguentou golpes do Darkseid, potencializado pela equação antivida. Ele já suportou a força combinada de todo o espectro emocional e toda a magia do universo de uma só vez, e se levantou depois de ser atingido pelo cajado do Gog, que continha o poder dos guardiões, dos deuses e da fonte, tudo reunido em um só. Ele foi o último herói de pé quando o vampiro supremo Mandrake drenou toda a corrente contínua. Ele literalmente entrou dentro da própria fonte, algo que nenhum outro ser vivo jamais sobreviveu antes. E tem também a velocidade dele, que basicamente é uma trapaça. O próprio Superman já disse que ele está além de conceitos como distância, sendo capaz de reagir em atosegundos e se mover em tempo de Planck. Estamos falando de uma velocidade além do que é mensurável. Ele pode se mover por reinos sem espaço ou tempo, aparecer em qualquer lugar instantaneamente e, em combate, pode atacar quase qualquer um nos quadrinhos antes mesmo que percebam que a luta começou. A menos que você seja Barry Allen ou Wally West, você não vai conseguir acompanhar. Ponto final. Não podemos esquecer da visão de calor e do sopro congelante dele, pois, surpresa, também são super poderosos. O sopro congelante dele já parou kryptonianos, lanternas, Mulher Maravilha e até mesmo Darkseid na hora. A visão de calor dele, mais quente que o sol, forte o suficiente para ferir ameaças de nível divino e precisa o bastante para cortar praticamente qualquer coisa. No fim das contas, Super-Homem não é apenas um super-herói. Ele é o super-herói, o padrão de ouro, aquele pelo qual todos os outros personagens de quadrinhos são comparados. Os poderes dele não são apenas impressionantes, eles estão em um nível tão absurdo que é difícil realmente entender até ver as provas. No que diz respeito a fazer jus ao hype, ele não só faz jus a ele é quem o define. Agora Hyperion provavelmente é a cópia mais fiel do Superman da Marvel, e sinceramente um personagem bem confuso quando se trata de cânone, já que existem várias versões diferentes do Hyperion espalhadas pelos quadrinhos.
Para este vídeo vamos focar naquele que fez parte dos Vingadores, o Hyperion da Terra 13.034. O super ser que viria a ser conhecido como Hyperion chegou à Terra ainda bebê, enviado como único sobrevivente da raça dos Eternos de um mundo moribundo. Um humano chamado Pai o criou com o nome de Marcus Milton, ensinando-lhe os valores da sociedade. Quando adulto, ele se tornou o super-herói conhecido como Hyperion e protegeu o mundo junto com uma equipe de super-humanos chamada Esquadrão Supremo. Um dia, seu universo e outro começaram a colidir. Enquanto tentava impedir a destruição de sua realidade, ele ficou no vazio que o universo destruído ocupava como o único sobrevivente, flutuando no nada. Mas o grupo de cientistas conhecido como IMA da Terra 616 conseguiu trazê-lo para a sua realidade. Ele passou a maior parte do tempo em cativeiro até ser libertado pelos Vingadores, que lhe ofereceram um lugar em suas fileiras. Hyperion é incrivelmente forte, um dos heróis mais poderosos que já vimos. Ele provou ser relativamente igual a Thor e Hulk, e até conseguiu dar um soco no Hulk tão forte que o Hulk voltou a ser Bruce Banner. Isso foi com apenas um soco. Agora, é um pouco discutível se foi exatamente isso que aconteceu, mas, uau, se foi, bom, Hyperion é incrivelmente forte. E essa não é a única coisa insana que ele já fez. Ele já conseguiu lutar contra o Marvel Azul. Ele lutou contra os Beyonders ao lado do Thor. Hyperion conseguiu até parar um planeta do tamanho da Terra que foi lançado contra ele como uma bala. Hyperion conseguiu pará-lo completamente, sozinho. E esse não é o único feito planetário insano dele. Sozinho, Hyperion conseguiu impedir que duas terras colidissem uma com a outra por um longo período de tempo. E honestamente, você pode considerar esse feito como se o Hyperion estivesse realmente separando dois universos inteiros, não apenas duas terras. Hyperion também é muito resistente, aguentando vários golpes de um Hulk sob controle mental e lidando com isso numa boa. Ele sobreviveu ao ataque do Thanos. Ele riu dos ataques do Thor e da Capitã Marvel. Hyperion é um homem muito difícil de derrubar. Você pode até dizer que ele sobreviveu à destruição de duas terras inteiras e saiu do outro lado ileso. E novamente, bem, você pode extrapolar esse feito e realmente dizer que Hyperion sobreviveu à destruição de dois universos inteiros diferentes. Ele é incrivelmente rápido, conseguindo facilmente ultrapassar outros personagens e usar a velocidade para atropelar os oponentes sempre que precisa. E assim como o Superman, bem, o Hyperion tem visão de calor, e ele usou essa visão de calor para ferir e machucar o Hulk, além de derrotar com um só golpe o Homem de Ferro, Namor e até mesmo uma versão do próprio Thor. Então quem vence? Vamos analisar. Agora esse aqui é realmente fascinante. Não porque seja uma disputa acirrada, já vamos chegar nisso, mas por causa do que esses dois personagens realmente são. Superman e Hyperion têm a mesma origem, o mesmo conjunto de poderes, o mesmo código moral, a mesma história. Roy Thomas literalmente criou Hyperion como a resposta da Marvel ao Superman. Então, isso não é Superman contra algum brutamontes aleatório. Isso é Superman contra a coisa mais próxima que a Marvel já criou do Superman. E é isso que faz valer a pena realmente analisar. Vamos começar pela força. Hyperion segurou duas terras inteiras afastados para evitar que colidissem. Você pode até argumentar que ele manteve dois universos separados enquanto fazia isso. Ele parou um planeta desgovernado do tamanho da Terra, viajando a Mach 650, parando instantaneamente com as próprias mãos. Ele lutou com o Hulk golpe por golpe, nocauteou o Hulk até que Banner apareceu. Ele levantou toda a cidade de Atlântida do oceano, levou-a voando para o alto e a arremessou com força suficiente para destruí-la completamente. Ele derrotou o Terminus com um único golpe, um ser que aguenta ataques diretos do Thor, e lutou ao lado do Thor contra os próprios Beyonders, seres que matam celestiais com facilidade. Morreu fazendo isso. Mas esses são feitos de força realmente de elite. Ele está operando em um nível que pouquíssimos personagens em qualquer universo vão alcançar. Mas aqui está a questão sobre a força do Super-Homem. Ela realmente não tem um limite definido. Ele levantou o peso da Terra inteira no supino por 5 dias seguidos, e então foi informado disso. A única maneira real de medir a força dele seria testando contra um buraco de minhoca pandimensional, porque medições convencionais simplesmente deixam de se aplicar a ele. Ele já se libertou de correntes usadas para arrastar estrelas por galáxias inteiras. Ele move planetas.
Seus golpes sacudiram a Zona Fantasma, um vazio sem dimensão que existe fora da física normal. Ele fez isso com o impacto dos seus socos. Ele derrotou algo como o Pai Sombrio, um ser que carrega tanto o poder de Darkseid quanto a equação antivida ao mesmo tempo. Ele derrotou ele com um único golpe. Em Renascimento, ele disse explicitamente que conceitos como peso perderam em grande parte o significado para ele. E então Senhor Incrível, um dos homens mais inteligentes do universo e um homem que confirmou que o Wally West tem poder infinito. Bem, ele não tinha certeza de que o Superman era mais fraco que o Wally, dando a entender que ele considera o poder do Clark potencialmente infinito também. A força do Hyperion é de nível mundial. A força do Superman simplesmente não tem um limite superior claro, e essa é a diferença entre os dois. E quanto à durabilidade? Bem, o Hyperion sobreviveu à destruição de 2 universos inteiros. Não estava inconsciente, estava vivo. Ele aguentou a arma de divisão molecular do Corvus Glaive e continuou lutando. Ele já levou golpes diretos do Hulk, do Thor e do Namor sem cair. No entanto, ele não é completamente indestrutível, já que teve as costas quebradas e o pescoço quebrado pelo Gladiador, o que foi uma derrota. Superman pode sobreviver entrando em buracos negros, entrando em sóis, ele já bloqueou o efeito ômega do Darkseid turbinado com um braço e sem esforço nenhum. Ele já aguentou golpes do Apocalipse, do Darkseid, de seres cósmicos durante toda a sua carreira, e continua firme. A durabilidade dele, no mínimo, é comparável à do Hyperion em todos os aspectos. Ambos são praticamente impossíveis de derrotar, mas pela consistência e pelo volume de feitos, de novo, você tem que dar vantagem para o Superman. Agora sobre velocidade. Bem, ambos são muito mais rápidos que a luz. Hyperion ultrapassou um raio do Thor na Terra, voa a quase 6.500 km por segundo dentro da atmosfera e facilmente atinge a velocidade da luz no espaço. E seus reflexos de combate são comparáveis aos do Thor, o que realmente o coloca firmemente na categoria de muito mais rápido que a luz. No entanto, como em tudo, o limite do Superman é simplesmente muito mais alto. O Superman dos Novos 52 viajou da borda do universo de volta para a Terra em mais de 60 dias, o que, atravessando o universo, coloca sua velocidade de viagem em níveis simplesmente astronômicos. Tipo, nem dá pra falar o quanto isso é mais rápido do que a velocidade da luz. A velocidade de combate dele é comparável à do Flash várias vezes. Ele já socou o Apocalipse 4.000 vezes em um segundo, e suas reações em frações de segundo o colocam em milhões a bilhões de vezes a velocidade da luz, só com o tempo de reação dele. Essa talvez seja a principal diferença entre esses heróis. Hyperion é rápido, dá pra argumentar que o Superman está entre os 5 seres mais rápidos de todos os tempos. E quanto aos poderes? Bem, eles basicamente têm todos os mesmos poderes. Hyperion tem visão atômica, queima a 12.000 graus Fahrenheit e decapitou Namor com um único disparo. Isso feriu o Hulk e machucou o Thor. Além disso, ele tem sentidos sobre-humanos em geral, incluindo visão de raio-x. Ele enxerga através de qualquer coisa. Possui fator de cura que regenera olhos e o recupera de ataques, tornando-o funcionalmente imortal. Tem intelecto de gênio. A mente dele é uma matriz fotônica não linear, armazena memórias e luz. Tem recordação instantânea. Ele pode calcular coisas que nem os computadores da Torre dos Vingadores conseguem. Agora, ele também tem um equivalente genuíno à Kryptonita, que é a radiação argonita e o Vibranium, ambos para enfraquecê-lo. O mesmo vale para o Superman. Ele tem visão de calor que pode calibrar desde uma potência capaz de derreter planetas até uma precisão cirúrgica microscópica. Ele tem um sopro congelante, super audição, visão de raio-x e até algo como o Super Flare, uma liberação de energia de corpo inteiro que libera energia em nível multigaláctico em uma única explosão. E claro, existe o mais meta de todos os poderes dele, que é a história do Superman. Uma força narrativa que está incorporada no próprio multiverso da corrente contínua, que dobra a realidade a favor da vitória dele contra ameaças que estão além dos níveis normais de poder dele, o que explica por que ele recebeu esses aumentos extremos de poder, quando ele lida com situações além de sua capacidade. Os conjuntos de poderes são quase idênticos, a diferença é pequena, mas real. A vantagem, mais uma vez, vai para o Superman. Sua visão de calor tem mais poder documentado, alcance e precisão. Pode-se dizer que o Super Flare dele pode decidir uma luta, e a história do Superman pode ficar absurdamente apelona quando isso entra em cena. Qual é o argumento do Hyperion para vencer aqui? Bem, o Hyperion não é uma piada.
E qualquer um que ache que isso seria uma surra simplesmente não pesquisou sobre ele. O nível de força é comparável. Ele segurou 2 planetas Terra afastados, enquanto seu feito no supino foi equivalente à massa da Terra. A durabilidade é similar. Sobreviveu à destruição universal. Sobreviveu à destruição universal. A visão atômica contra a visão de calor basicamente dá na mesma. E Hyperion tem uma coisa que o Superman não tem. Uma disposição completamente implacável de terminar a luta por qualquer meio necessário. Hyperion já tentou destruir a Terra antes. Ele decapitou Namor. Ele destruiu Atlântida. Ele não hesita. Ele realmente não se segura. O Superman se segura, instintivamente. Ele sempre faz isso. Contra alguém do nível do Hyperion, pode-se dizer que isso é uma grande desvantagem. Mas aqui está o motivo pelo qual o Superman vence. Bem, para começar, existe a diferença de velocidade. Hyperion é muito mais rápido que a luz. Superman ainda está em uma classe acima disso. Some a isso o tempo de reação dele. A velocidade de viagem pelo universo o coloca muito acima do nível do Hyperion. Em uma luta onde os dois caras têm força e durabilidade comparáveis, bom, o mais rápido obviamente vai acertar mais golpes e desviar de mais ataques. Superman pode acertar o Hyperion antes que o Hyperion processe totalmente o ataque. E por fim, o limite máximo realmente importa aqui. Hyperion, em seu auge, sobreviveu à destruição de 2 universos, enfrentou os Beyonders e manteve 2 planetas Terra separados. Superman no seu auge. Bem, Senhor Incrível não acredita que ele tenha um limite. Seu poder é potencialmente infinito. Espaço-tempo, tudo isso perdeu sentido para ele. Ele já fez coisas como derrotar o Forjador de Mundos com um único golpe, separar Darkseid do Espectro apenas com força de vontade, derrotar um ser que possuía tanto o poder de Darkseid quanto a equação antivida. O limite do Superman é simplesmente mais alto. O Superman vence aqui, mas essa é uma das lutas mais equilibradas possíveis entre ele e um personagem da Marvel. O personagem com basicamente o mesmo conjunto de poderes, força física comparável e sem nenhuma hesitação moral real em usar tudo isso. Hyperion, pode-se dizer, é o análogo do Superman mais poderoso nos quadrinhos da Marvel, mas o Super-Homem é o original. E no final, o original ainda é o padrão, todo o resto é comparado a ele. Super-Homem vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse assunto com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Vejo vocês então. Até a próxima.